Oiê! Entre uma panela e outra, vamos bater um papo? Vamos que vamos. Eu quero trazer para o meu canal um momento de bate-papo entre meninas, entre meninos, e eu queria trazer um pouquinho de cada experiência de vida que eu já tive e que se puder te ajudar de alguma forma, poder clarear sua mente de alguma forma, aquilo que eu fiz, aquilo que deu certo, né? Aquilo que, como que me ajudou. Então, pois bem, eu desde que eu era criança, adolescente, eu nunca tive um sonho, um desejo de fazer uma faculdade. E aí, quando eu consegui concluir o meu ensino médio, também não consegui logo ir para a faculdade, tá? Mas a história do ensino médio é outra coisa, papo para outro vídeo, mas eu quero focar aqui na faculdade, que às vezes, hoje nem tanto, mas antigamente era algo tão desejado por tanta gente, era algo que a sociedade cobrava porque tinha que fazer e era tão difícil você entrar numa universidade, né? Era muito difícil, mas quando chegou a vez que eu decidi, já com mais de 20 anos, com mais de 26 anos, se não me engano, eu vou colocar aqui com quantos anos eu fui para a faculdade. Eu já fui com muita dificuldade, gente. Eu consegui fazer a faculdade não é porque eu tinha dinheiro, porque eu tinha condição de pagar. Eu fui porque eu corri atrás de uma bolsa. Foi algo que eu coloquei na minha cabeça e eu falei assim, não, eu vou fazer minha faculdade. Até então eu estava desempregada e quando eu entrei nessa empresa, que foi a empresa que eu mais passei tempo na minha vida, a empresa que eu mais passei tempo na minha vida, eu fiquei quase 6 anos. Mas isso não é porque eu sempre pedi conta, gente. Eu nunca pedi as contas assim. A única vez que eu pedi as contas de uma empresa foi quando a minha filha nasceu. O resto sempre me demitia, tá? Eu nunca fui de faltar, não chegar atrasada, nada. Sempre fiz certinho, mas eu acho que é planos de Deus. E essa empresa foi a que mais fiquei tempo. E quando eu entrei nessa empresa, eu entrei focada e eu falei, quando eu pisei o pé na empresa, eu falei, não sei se foi a primeira semana, mas foi quando eu entrei nela, eu falei, a partir de aqui, até falei pro meu encarregado, que hoje é amigo, pessoas que eu ainda mantenho contato, eu falei pra ele, daqui eu vou pagar minha faculdade. E paguei muito barato, porque lá em São Paulo tem um movimento, o MST, que é o Movimento Sem Terra, e aí tem todo um negócio, você vai lá, se inscreve, tem reuniões, né? Quem é de São Paulo deve saber. Quem não sabe, procura se informar, que é uma benção, é muito bom para você ter desconto, ter uma bolsa em uma universidade, e eu fiz na Cruzeiro do Sul. E aí, gente, eu precisava fazer uma faculdade. E assim, como eu estava focada em estudar, eu não sabia ainda o que fazer. E o meu sonho até então não era fazer faculdade. Eu nunca sonhei. Mas quando eu pensava em faculdade, eu pensava em moda. Eu sempre gostei de moda. Minha cabeça era sempre moda. Tudo eu só enxergava moda. Eu queria fazer moda. Mas para a época era muito caro. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade de moda. Era algo que ia demorar muito tempo. Como eu já me achava velha para ir para uma universidade, né? Isso na minha cabeça da época. Eu pensei, não, já está muito tarde, então eu preciso de algo que me dê retorno agora, a minha mera ilusão. Eu pensei, eu preciso escolher uma faculdade, um curso que seja de curta duração e que eu possa estagiar em seguida e ingressar na área, né? Não foi assim, porque a gente tem um plano e Deus tem outro. Como eu disse, eu entrei no trabalho focada em trabalhar e pagar minha faculdade. Mas eu nunca tinha, eu era uma pessoa totalmente sem condição, gente. Por isso que eu quero abrir esse quadro no meu canal de bate-papo, que tem muita coisa assim que eu queria passar para inspirar pessoas, sabe? Principalmente jovens que estão começando agora, ou mesmo mais maduro que está sem esperança. Eu sou a prova viva de que tudo é possível. Mas voltando, corri atrás, né? Aí eu tive conhecimento pelo meu esposo, que na época não era meu esposo, ele estava fazendo por esse movimento, mas a gente era ex-namorados, né? A gente só se via na rua. E aí ele foi e falou pra mim que estava estudando e era por esse movimento. E aí quando eu fui procurar saber que eu já queria estudar, e aí eu tive informação de como que funcionava, como que era, e corri atrás. Fui correr atrás e aí eu orei, eu pedi para Deus
Eu falei para Deus que eu queria fazer a faculdade e só que eu estava confusa. Qual faculdade fazer agora? Qual curso fazer agora? E aí eu tive um sonho e mediante esse sonho, né, nem vou entrar aqui em detalhes, mas mediante esse sonho eu tive certeza do que eu tinha que fazer, que eu não deveria escolher moda, porque moda, se não me engano, não sei se é 4 a 5 anos, né? Eu vou colocar aqui, acho que é 4 anos de moda, mas aí o curso é muito mais caro. E aí, por moda, para estudar moda, como para estudar moda é mais caro, eu pesquisei e eu vi que era mais fácil fazer RH e era de curta duração, só 2 anos, e era, né, digamos assim, mais fácil. Eu estava na cabeça pensando que eu ia conseguir colocar em prática na empresa mesmo que eu trabalhava, que, né, eu já conhecia todo mundo familiarizado. E eu achava que lá eu ia ter oportunidade por ser uma empresa pequena, eu pensei, vou dar conta. Mas não é bem assim. A empresa que eu trabalhava, ela já estava passando por dificuldades, já quase falindo. É tanto que eu fiquei lá até quando ela se fechou. E aí não tinha como nem estagiar, nem fazer nada lá. E aí, gente, acontece que as coisas não é na força do nosso braço. Eu fiz até o final do curso. Eu fiz os 2 anos de RH com muita dificuldade mesmo, com fome, debaixo de chuva. Eu saía da empresa já fedida, os negócios que eu trabalhava, que a gente trabalhava com produto químico. Só lavava os braços ali, passava uns desodorantes, os negócios e eu ia para a faculdade. Para vocês terem uma noção, né, quem mora em São Paulo sabe, eu trabalhava na Zona Leste, que era perto da minha casa. Era pertinho da minha casa, mas a escola era muito longe. Eu fazia faculdade na Cruzeiro do Sul, lá na Liberdade, no centro de São Paulo. E aí eu pegava o metrô para lá. Ou seja, era uma correria. E na volta eu morava sozinha. No início minha mãe ainda morava comigo e meu irmão, mas depois eu morava sozinha. Eu chegava em casa super tarde, sozinha. E eu tinha que me virar com comida, tudo sozinha, morando sozinha e pagar conta sozinha e tudo sozinha. E às vezes me dava vontade de desistir, de voltar para trás, mas não, eu tinha um foco que era terminar a faculdade. Chega no final, eu não peguei o diploma, né? Porque a minha vontade não é a vontade de Deus e a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa vontade. Eu fui até o final do curso, mas eu não consegui pegar o meu diploma, porque eu fiquei com 2 DP e na época, como eu disse, a empresa estava falindo, estava atrasando muito o pagamento, pagava o vale já quase perto do pagamento, o pagamento perto do vale e virou uma bola de neve. E aí minhas contas virou bola de neve e eu não tinha quem me sustentasse, então eu escolhia ou eu comia e pagava as minhas contas básicas ou eu pagava a faculdade. E aí eu não dei continuidade, cheguei até o final do curso, mas as 2 DP ficou para trás, então por isso não consegui pegar o diploma. E nesse meio tempo, eu tentei estágio de todas as formas, eu mandava currículo, só que as empresas pediam de 6 meses a 1 ano de experiência na carteira profissional. Como que uma pessoa que nunca trabalhou na área, que está estudando, que precisa de um estágio, ela vai ter experiência? Isso não entrava na minha cabeça. E aí eu não consegui concluir, pegar o meu diploma por conta disso, por causa dessas 2 DP. E aí eu fiquei muito frustrada. Eu trazia essa frustração até um tempo atrás. Mas cada empresa que eu entrava, eu tinha uma esperança de que ali eu fosse conseguir, sabe? Eu fosse conseguir voltar para a faculdade, tentar terminar as 2 DP, mas não. É tanto que há um tempo atrás eu trabalhando, meses atrás, liguei na faculdade, né? Hoje eu moro em outro estado. Liguei na faculdade, perguntei, liguei não, que hoje tem WhatsApp, dá para se informar pelo WhatsApp, né? Mandei mensagem, perguntei, eu falei, ó, eu estudei tal ano, foi em 2012, eu estudei em tal ano, eu fiquei com 2 DP, tem como eu, né, fazer online, já moro em outro estado, será que tem como eu fazer e pegar o meu diploma? A moça falou, não tem, porque faz muitos anos, e aí você vai ter que, a grade já é outra, aí você que vai ter que fazer tudo de novo, uma nova inscrição, ela ainda me ofereceu, mas aí pra mim já não é mais interessante, sabe? Fazer uma nova inscrição, voltar a fazer, não é nem algo que era um sonho, sabe? O RH, eu até me imagino que eu não ia conseguir, a pessoa que eu sou hoje,
não me imagino presa dentro de um escritório trabalhando, sabe? Presa naquela negócio, mesmice, monotonia, todo dia a mesma coisa. Eu não ia conseguir. E aí, eu muito frustrada, aí eu comecei a observar como que foi lá atrás, como que eu tô hoje, a minha vida de hoje, como que foi, era a Jordânia antes da faculdade, a Jordânia depois da faculdade e a Jordânia hoje, já casada, já sendo mãe. E eu falo pra você, nada é por acaso. Eu fiquei frustrada por muito tempo. Hoje não mais, sabe? Porque hoje eu tenho outros planos, outros sonhos. Hoje eu sei esperar no Senhor. Eu sei pedir para Deus para saber se aquilo é da vontade dele ou não. Então tem tudo isso. E aí eu fiquei pensando como que eu era e como que a faculdade ela trouxe para mim, talvez Deus permitiu, porque da minha família eu fui a primeira a entrar numa universidade. Com todas as minhas dificuldades no ensino fundamental e médio, eu terminei o meu ensino médio pelo supletivo, que é algo que eu queria trazer depois, falar para vocês, para o vídeo não ficar longo. Eu terminei o meu ensino médio no supletivo com muito sacrifício, mas foi muito sacrifício mesmo. Eu não tinha uma base, eu não tinha estrutura, eu vim de uma família totalmente sem estrutura, sabe? Para estudo, para união, para tudo. E aí, eu pensando como que eu era a Jordânia antes, a Jordânia que conseguiu entrar dentro de uma universidade, com trancos e barrancos e comendo um salgadinho para matar a fome. E aí eu fiquei muito tempo por conta disso, eu fiquei frustrada. Eu falei, nossa, poxa vida, eu paguei, eu tirei de onde eu não tinha. Era trabalho, era passagem, era, né, eu chegava tarde em casa, eu tinha várias crises de enxaqueca. Muitas vezes, nossa, eu já fui socorrida no metrô, eu e minha amiga, porque eu com crise de enxaqueca. Tanto perrengue eu passei, eu não consegui pegar o diploma. Até um tempo atrás eu me lamentava com meu esposo. Não peguei o diploma, não isso, não aquilo. E eu falei, chega disso, chega de não, que eu não consegui. O passado passou. Eu vou ficar com aquilo que aquele de bom que aquele passado me trouxe. Ele me trouxe um autoconhecimento, sabe, de mim mesma. Eu posso olhar e falar assim, eu fui a primeira pessoa, pelo menos assim, tô falando dos parentes mais afastados, entre os meus tios, meus irmãos, pessoas mais próximas, eu fui a primeira a entrar numa universidade. A primeira, depois de mim veio a minha prima, que já é formada e tudo. Mas a primeira fui eu. Então eu fico pensando. Então não é de todo, perdi tudo. Eu adquiri autoconhecimento, conheci pessoas maravilhosas que eu trago na minha vida até hoje. Amigas que eu converso até hoje. Amigas que é confidente até hoje. Sabe? Mulheres de Deus. Eu tenho na minha vida até hoje por conta disso. Pude conhecer muita gente. Então foi um período bom, um período de aprendizado, de conhecimento, de que às vezes você precisa se esforçar na sua vida por alguma coisa, de não ficar parado. Então foi muita coisa. E eu tive algo a mais, assim, tudo isso. Gente, teve um dia, teve uma disciplina que eu nem lembro o nome, tá? Mas teve uma disciplina que eu fui a única, da sala toda, da sala toda. Eu fui a única que fiquei, que eu não tive a nota, não foi de DP, eu fui a única que eu fiquei, que eu não passei na prova e eu precisei repetir a prova, não lembro mais, nem o nome que se dá. Eu fui a única que eu não passei nessa prova, nessa disciplina, da sala toda. Eu fui a única que tive que voltar na escola, num dia que não tinha movimento de aluno, tava tudo vazio, os metrô vazio, o trem vazio, e eu tive que ir lá na Liberdade para fazer essa prova, porque eu fui a única que teve que voltar para fazer, porque eu não passei. Imagina uma sala de alunos e você ser a única que não passou na prova, pois fui eu. E eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei muito frustrada. Tenho até vontade de chorar. Eu me senti a última pessoa do mundo. Eu me senti a pior pessoa do mundo, a mais burra do mundo. Eu me senti a mais jeca do mundo. Me senti. Mas eu trouxe um aprendizado que eu falei pro meu esposo até hoje, assim, sabe? Eu fui a única de uma sala toda que ficou de recuperação, não sei se é esse nome que se dá. Eu fui a única que não passou na prova e teve que voltar para repetir a prova. Quando a professora chegou na sala,
ela chegou, só tinha eu. E ela falou, só ficou você? Eu falei, só eu. E aí a gente pôde conversar. Essa professora, ela estava passando por um problema no casamento dela, de separação. Não era nem problema no casamento, era um processo de divórcio, de separação. E ali só tava eu e ela e a filha dela criança. Ela levou a filha dela nesse dia. E aí a gente pôde conversar, sabe? Eu sempre fui mais na minha, mais quietinha, na sala, em qualquer sala de aula, eu nunca fui de falar muito, sempre fiquei no meu canto. E aí nesse dia, a professora, ela se abriu para mim, né? Ela perguntou um pouquinho de mim, a gente foi conversando, até que ela chegou num ponto, nesse momento eu tô passando por uma separação, não lembro se foi traição, não me recordo direito a conversa, e aí ela começou a desabafar comigo. E eu, por já ser cristã, eu já era cristã, e aí eu pude falar um pouquinho de Deus para ela e falar para ela ter força, né, que se ele estava saindo da vida dela era porque Deus tinha algo melhor para ela. Eu pude conversar com ela, aconselhar ela, sabe? Eu pude aconselhar a professora que era mais velha do que eu, já mãe, na época eu tinha, né, como eu falei, 20 e poucos anos, mas eu pude conversar com ela, aconselhar ela, mediante a palavra de Deus, falar do amor de Deus para ela ter força naquele momento, para ela não desistir dela, das filhas dela. E aí, no último dia de aula dela, a sala já estava todinha, aí ela falando, né, que ela conhecia cada um, que os professores conhecem cada aluno que é assim, cada aluno que é assado, tem uns que é para isso, outros é para aquilo, e ela falou, e outros que é para amigo, que é para aconselhar. Então, eu não peguei o meu diploma, mas naquele dia eu pude falar do amor de Deus, dar força para uma mulher, para ela se manter firme. E eu não era casada, eu era totalmente. Nem namorada eu tinha, mas tinha os meus problemas emocionais. Mas eu nunca deixei que o meu problema me deixasse lá embaixo a ponto de não poder ajudar o outro. Eu sempre tive uma palavra amiga para dar para alguém, sabe? Eu não coloco o meu problema na frente do outro assim e falar, não, não vou aconselhar. Então, mas naquele momento, mesmo eu não sendo casada, mesmo eu não tendo experiência com casamentos, eu pude conversar com ela e falar para não tenha força, né? Você vai conseguir sair dessa, né? Se tiver uma igreja perto da sua casa, né? Busca Deus, pelo menos um culto, não importa a placa de igreja, mas para você ter força. Eu tô falando para você, né, que às vezes as pessoas pensam que a gente tá empurrando o evangelho para ser crente, aquela crente que tem que largar tudo. E não, às vezes é um momento de conforto. Então eu pude conversar com essa professora e no último dia de aula ela falou que cada um aluno, né, que ela conhecia, mas que tinha alunos que era como amigos, né, que ela pôde desabafar. Então, eu trago isso para minha vida. Eu não peguei o meu diploma, mas eu tive momentos muito especiais, eu tive, né, amizades maravilhosas que eu trago até hoje. Eu trago essa experiência que talvez eu possa ter passado ali 2 anos de perrengue, mas por causa de um dia que só eu peguei, não passei uma disciplina, eu pude estar ali do lado de uma pessoa e poder passar um pouquinho de força para ela, entendeu? Então, às vezes, você não vai conseguir o seu objetivo, mas no decorrer da caminhada até chegar lá no seu objetivo, você já passou por muita coisa, você foi ouvinte de muita gente, né? Eu quero trazer no outro vídeo, porque não só foi esse. Eu sendo solteira, já teve outro momento nessa trajetória da faculdade, pelo WhatsApp, assim, logo no comecinho do WhatsApp, amigas minhas de falar assim, colega, falar assim, ó, eu vou pedir o divórcio pro fulano. E eu, não, calma, por que tá acontecendo, entendeu? Então, assim, você pode não ter conseguido o seu objetivo, mas a sua trajetória, o seu caminho até chegar ao objetivo, você teve muita valia. Você serviu para muita coisa, você foi instrumento de Deus nesse momento, entendeu? Então não fique frustrado por algo que você não conseguiu, como eu não consegui o meu diploma, mas eu consegui aconselhar uma pessoa, um momento que eu dei força para uma pessoa, sabe? Eu podia ouvir alguém falando que tanta gente ali uma poderia ser amiga, entendeu? Então é tempo de Deus. Às vezes o Senhor permitiu que eu fosse para a faculdade para tantas coisas, até para o meu desenvolvimento pessoal hoje. Não serviu para mim trabalhar numa RH, no escritório. Eu tentei entrar em tantas empresas que vocês nem imaginam. Nenhuma eu consegui, nenhuma.
E nenhuma eu consegui. Eu nunca fui chamada para fazer uma entrevista para trabalhar em recursos humanos, porque eu não tinha a experiência. Eu não consegui o estágio porque eu não tinha a experiência. Mas eu trago para minha vida. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. Eu pude ser conselheira de pessoas ali, a fazer parte da decisão de uma pessoa, ela não tomar a decisão errada, um divórcio na hora errada. Então, Deus sabe de todas as coisas, sabe? Então hoje eu posso dizer, eu não peguei o diploma, mas eu sim, eu frequentei uma universidade, não vale de nada. Para a sociedade não vale, mas aqui dentro vale. Aqui dentro vale, porque eu sei como que foi doloroso, eu sei como foi com muita dificuldade eu falar, não vou desistir, depois eu voltar atrás, não, não vou desistir, e eu bater o pé e chegar até o final. Graças a Deus, assim, eu pude contemplar a colação de grau das minhas amigas. Não só foi eu que não fiz colação de grau, foi eu e mais duas ou três, mas tudo bem. Graças a Deus por isso. Hoje eu tenho essa experiência de vida que eu tô te passando. Você pode não ter alcançado o objetivo que você pensava que era para você alcançar, mas às vezes o trajeto que você levou para chegar até lá não era o propósito do seu objetivo, era propósito de outras coisas, de você conhecer pessoas, de você dar força, de você estar do lado de pessoas e até mesmo para você mesma. Porque teve momentos na minha vida que na hora dos perrengues, na hora de mais dificuldade que eu me vi sozinha, pessoas que eu conheci na faculdade, que essas mulheres de Deus, foram minhas amigas na hora da dificuldade. E até semanas atrás eu estava conversando com uma delas que hoje é psicóloga, entendeu? Então tudo vale a pena. Tá? Se você não conseguiu lá, não se preocupa, não fica em paz, não se preocupa. Não é para morte, é para você ter experiência de vida. Espero muito que esse vídeo te ajude, tenha te ajudado, tenha tirado as escamas dos seus olhos. Entre uma panela e outra, vamos bater um papo de vez em quando? Beijo no coração, tchau!